Bom dia, meus amigos, bom dia, Rio Grande, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Estamos aí, ó, dando uma olhada aqui, uma visão aqui da nossa residência. Olha só o clima, como ele parece, pelo que a gente vê na TV e muitas pessoas falam, né? É um clima europeu. Já estamos aí num, como é que eu costumo dizer, num pré-inverno, né? Já estamos em maio, já nos aproximando do inverno e a paisagem já começa a mudar no Rio Grande. Olha aqui, ó. Aqui eu estou na janela do meu quarto, ó. Vou comer uva aqui ó, da janela do quarto. A minha hortinha aí tá esperando aí para começar a plantar, né? Eu tava pensando hoje, eu acho que eu vou comprar umas mudas e vou começar a plantar na horta. Mas ó, já tá quase na época de cair as folhas. Mas aí eu tava me lembrando, né? Me lembrando, como diz o gaúcho. Quem mora aqui no Rio Grande deve saber. Há alguns anos atrás, como as coisas eram diferentes de agora. Aí eu lembro que lá por março por aí, no mais tardar em abril, eu já tava lidando com a minha hortinha. Porque já era a época onde nós já não fazia esses calor de rachar, como a gente costuma dizer, né? Aqui, ó, pessoal, aqui eu tinha umas plantas aqui, ó, morreu tudo com o sol. E só que alguns anos atrás você plantava lá por março, abril, mais tardar abril, você já começava a produzir essas culturas. Assim, a gente que planta sem estufa, né, que planta por dá pra dizer por esporte em casa, mas de uns anos pra cá, olha, já estamos quase em junho e eu tô com medo ainda de lidar na tal de horta. Porque primeiro o sol que sai, e quando sai o sol que não tá chovendo, quem não é daqui, né, que não sabe como é que funciona, mata tudo o calor, né? Ele tá, a época, o período de que para começar a plantar já está começando a ir lá por junho, já quase no início do inverno mesmo, né? Então as coisas elas coisas estão mudando elas mudaram durante os anos. Mas foi uma mudança assim não muito perceptível na maioria das vezes. Mas a gente às vezes acaba tendo a ideia de que as mudanças não estão acontecendo e na verdade elas quero. Na verdade elas estão acontecendo, só que num ritmo não muito radical, não muito rápido, então a gente acaba às vezes não percebendo. E só que não tem o que fazer. Nós temos que nos adaptar à natureza, ao clima, porque ele não vai se adaptar a nós. Olha só, a serração parece que temos na serra. Nós é que temos que nos adaptar. E não adianta ficarmos, muitas vezes a gente fica preso àquele passado, achando que as coisas vão voltar a ser como eram antes. E não vão. É assim na natureza, é assim na vida. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando e preocupadas com razão tudo aquilo que está acontecendo hoje em dia, principalmente nas redes sociais, as pessoas, os jovens, as crianças de hoje em dia já não são as mesmas. Não é que elas não sejam as mesmas. O ser humano, ele é o mesmo ser humano. É o mundo que não é o mesmo, né? E as pessoas costumam ficar com aquela ideia assim, mas antigamente a gente fazia isso, antigamente era assim, assado, sabe? E eu acho que eu não me apego muito a essas coisas, porque eu acho que se ficarmos pensando naquilo que era antes, como era, a gente acaba ficando deprimido. Eu acho que talvez hoje em dia tenha bastante depressão nas pessoas, muito ocasionado por estarem presas ao passado, sabe? Algo que não vai voltar. O mundo evoluiu, as coisas mudaram.
Não foram as pessoas, foi o mundo que mudou. É. Eu vivia numa época, e muitas pessoas da minha idade, um pouco menos, um pouco mais, somos numa época onde não existiam as tecnologias que existem hoje. Eu jamais imaginei há 30 anos atrás, 20, 30 e poucos anos atrás, ou, ou há um pouco mais, na minha infância, quando eu andava correndo aqui para baixo, quando não tinha nem casas aqui nessa região, né? Eu jamais ia imaginar que hoje estaria com o celular aqui na mão fazendo um vídeo que às vezes é assistido lá em outro país. Então não adianta, nós temos aqui nos adaptar, aceitar o mundo como ele é hoje. É que nem a questão dos alimentos. Esse dia eu vi alguém falando e é verdade. A gente reclama hoje em dia que é tudo com veneno, as coisas são tudo para produzir, enche de veneno, a gente come veneno e aí vai. Mas não tem como você produzir em grande escala para uma população como nós temos agora, se você não fizer assim. Você produzir algo sem agrotóxico, você tem que fazer isso aqui, ó, na sua casa. Uma hortinha, no máximo você vai conseguir. Se você for vender, mesmo que seja para sua cidade, pra, apenas que não seja algo tão grandioso, você não vai conseguir produzir se você não botar venenos, agrotóxicos e por aí vai. Então nós temos que aceitar a evolução natural que acontece no mundo e nos adaptar a ele, não ficar deprimido, pensando de como era, a vida era assim, e agora as coisas estão ruins, agora as coisas são piores. Isso não adianta. Isso só vai fazer ficarmos mais estressados do que nós já somos. O negócio é você aceitar as coisas, a evolução natural da vida, do mundo, e tentar trabalhar em cima disso, em cima dessa realidade. E não trabalhar hoje pensando lá naquele passado. É como uma casa onde você morou na sua infância, com seus avós, onde tinha seus avós vivos, muitos dos seus pais que hoje já não tem mais, e ficarmos voltando para aqueles lugares, recordando que a vida era assim. Ou vejo muitas postagens das pessoas na internet, como era bom quando estavam todos aqui. Isso só acaba só te deixando deprimido. Temos que a vida sempre foi assim, sempre vai ser. Ela tem uma evolução natural e nós temos que nos apegar ao nosso presente e pensando no futuro. E não ficarmos apegados a um passado que não volta mais. Ok, meus amigos? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira a todos. Que Deus os abençoe.